sou Gustavo e a gente agora vai aprender uma das coisas mais interessantes sobre concursos, um dos aprendizados mais importantes que eu já tive sobre concursos e o melhor curso que eu já desenvolvi sobre concursos, tá? Que é o curso sobre como identificar afirmativas erradas, certo? O nosso objetivo hoje vai ser aprender um pouco sobre sinais em que a gente identifica, através desses sinais, se a afirmativa está errada ou correta. Esse tipo de aprendizado, esse tipo de visão de questão, ele se aplica para aquelas questões que são textuais. Quais são as questões que eu chamo de textuais? São aquelas questões que não trazem perguntas, elas trazem julgamento de afirmativas. Por exemplo, aquelas questões que dizem assim: leia as afirmativas abaixo e marque aquelas que estão corretas. Então, você vai ter que ler a afirmativa 1, afirmativa 2, afirmativa 3 e dizer quais estão corretas. Esse tipo de questão, a gente consegue chegar perto da resposta correta e acertar também, né, principalmente acertar, que é o que a gente quer, através de uma leitura, através de uma leitura adequada. Tá? Através de uma leitura adequada, a gente consegue identificar sinais que apontam para que aquela afirmativa esteja errada. Por que errada? Porque é mais fácil identificar o erro do que identificar o acerto. Tá? Então, se a gente ficar procurando o que está certo, tudo vai estar certo. Se a gente procura o erro, a gente consegue identificar o erro. Assim é na vida também, não é? Tudo aquilo que está errado destoa do conjunto. Então, a gente identifica melhor o que está errado. E assim também é nos concursos. Tá? Eu identifiquei 9 sinais, tá? 9 sinais que, quando eles aparecem nas afirmativas, tem grandes chances daquela afirmativa estar errada. Tá? E são esses sinais que nós vamos trabalhar nesse curso, tá? Que é o meu novo curso sobre identificar afirmativas erradas. Tá? E esta aula de hoje, sejam bem-vindos e bem-vindas a ela, é sobre um desses sinais, que é um sinal bastante comum nas provas de concursos de biblioteconomia e nas outras provas de concursos também, porque são todas feitas usando a linguagem, né? E o nosso idioma, que é o português, usa a palavra pode. Tá? A palavra hoje é pode. Toda vez que você encontrar a palavra pode numa afirmativa, tem grande chance daquela afirmativa estar correta. Aí você me diz: bom, Gustavo, mas você disse que vai identificar afirmativas erradas. E por que você está mostrando agora um sinal, né, uma palavra que vai dizer que a afirmativa está correta? Porque realmente este sinal específico, ele aparece com muita frequência e ele está ligado a afirmativas corretas. E ele tem o oposto dele, tá? Que é um outro sinal que este sim serve para afirmativas erradas, certo? Então, como é que vai funcionar esta aula? Esta aula, a primeira parte desta aula, ela vai ser aberta para todos, e as outras duas provas que eu vou analisar aqui, elas estão apenas para os assinantes, tá? Então, ao final desta primeira parte, né, da primeira prova que a gente vai analisar, se você gostar, assina e assiste o restante da aula dos cursos que já estão disponíveis sobre identificar afirmativas erradas e acompanhe, porque eu vou fazer uma aula desse tipo para cada um desses sinais, certo? Então, espero que gostem, prestem bem atenção, tá? Porque essa palavra pode, ela aparece com frequência e, normalmente, ela está em afirmativas corretas, tá? Como a gente vai ter agora o concurso do eleitoral e o concurso do STJ, que foi lançado o edital agora, né, recentemente, a gente vai trabalhar apenas com questões
SEBRAS. E quais são as questões SEBRAS? São questões de julgamento de afirmativas. Né? Não é uma pergunta. Então, são questões. A questão é julgamento de afirmativa. Você vai ter uma frase e você vai identificar se aquela frase é correta ou é errada, é verdadeira ou é falsa. Tá? Então, eu acho muito legal isso. Isso se torna um jogo, né? Na minha visão. E onde foi que eu aprendi isso? Né? Antes de tudo, eu sou um concurseiro. Tá? Eu sou um concurseiro. Então, sempre estudei, pensando em concursos, fiz biblioteconomia, pensando em ser concursado. Né? Meus pais são concursados, meus irmãos são concursados, a gente respirava concurso em casa. E quando eu estudei para concurso, eu comecei a identificar alguns padrões nas provas, né? Mas eu estava naquele ímpeto de passar, então eu estudava muito, muito conteúdo e muita teoria. Passei, publiquei meus livros, ministrei meus cursos, né? Continuo ministrando cursos para concursos em biblioteconomia. E desde 2007 eu elaboro provas para concursos. E aí isso mudou a minha visão de concurso, a minha visão de questões. Por quê? Porque eu comecei a elaborar provas e eu tentei fazer questões diferentes. E eu percebi que não tem como. Percebi que a linguagem dos concursos, que são as questões, né? Eu gosto de falar assim, que as questões são a linguagem dos concursos. A linguagem dos concursos é uma linguagem limitada. Você está preso, tá, dentro de um certo controle ali. Você não tem como inventar muito. Como você não tem como inventar muito, existem padrões que se repetem. Quando eu observei isso, eu desenvolvi o meu primeiro livro nesse sentido, que é a Tipologia de Questões de Concurso, tá? Publicado em 2014, que também está disponível na nossa comunidade, os assinantes. Certo? E continuei fazendo provas e estudando até que, desde 2019, eu desenvolvo este trabalho com identificar questões erradas. Né? Primeiro eu fiz um curso sobre desconstrução de questões, onde eu mostrei como são feitas as questões. Então, eu pegava uma questão e eu mostrava como ela tinha sido elaborada, e agora esse curso de identificar questões erradas. Eu acho isso muito legal. Eu pego questões de outras áreas, só para ler e tentar identificar ali se elas estão certas ou erradas. Tá? Então, espero que vocês gostem. E agora a gente vai ver a nossa primeira prova. Tá? Esta prova é a prova do TJ, ou melhor, TJ não, do Ministério Público do Estado do Tocantins. Certo? Essa é a prova do Ministério Público do Estado do Tocantins. Deixa eu ver se apareceu aqui já. Apareceu. Tá? Ó, digitei aqui a palavra pode, certo? Digitei aqui a palavra pode, e a palavra pode aparece marcada, né? Vou até aumentar aqui para vocês lerem melhor. A palavra pode aparece aí destacada, né? Certo? Então, poderão, poderia, como são outras provas que tem, a gente vai trabalhar somente com a palavra pode dentro da prova de biblioteconomia, que começa lá na questão 50, certo? Então, a gente vai lá para questão 51, tá? Conhecimentos específicos. Questão 51, essa é a primeira questão. Diz assim: uma coletânea de jurisprudências pode ser considerada documento secundário, uma vez que facilita o acesso a documentos primários dispersos. Tá? Está correto? Está correto. Tá? Por quê? Por questões próprias, que eu não vou trabalhar aqui, né? Minha ideia aqui não é ensinar por que é uma coletânea de jurisprudência, não é falar o que é uma coletânea de jurisprudência, é só falar da palavra pode. Porque a palavra pode, ela dá uma
possibilidade. Então, ela não está restringindo, ela não está limitando. Pelo contrário, ela está ampliando. Né? Então, uma coletânea de jurisprudências pode ser considerada um documento secundário. Tá? Pode. Está correta? Está correta. Certo? Vamos ver outra questão aqui com a palavra pode na mesma prova. Questão 55. A ciência da informação, voltada para o ser social que procura informação, pode ser considerada como situada no campo das ciências sociais. Pode. Por que pode? Novamente, porque é uma ampliação. Ela não está dizendo que a ciência da informação apenas é considerada do campo das ciências sociais. Não está dizendo que a ciência da informação obrigatoriamente está no campo das ciências sociais. Só está dizendo que a ciência da informação pode ser considerada como situada no campo das ciências sociais. Porque a palavra pode, ela amplia, tá? Ela amplia o escopo. Tá? Então, duas questões com a palavra pode, as duas corretas. Vamos lá ver a questão 66. O processo de indexação é considerado uma prática complexa que demanda cuidado e reflexão, porque, apesar de política de indexação estabelecer diretrizes para esse processo, fatores pessoais e profissionais, entre outros, podem influenciar na tomada de decisão. Tá? Então, novamente, a palavra pode numa afirmativa correta. Tá? Então, já temos aí 3 afirmativas com a palavra pode e as 3 corretas. Questão 80. Outra questão com a palavra pode. Nas unidades de informação, as técnicas de marketing podem ser utilizadas para conhecer melhor os usuários, a fim de detectar suas necessidades informacionais e adaptar ou criar produtos e serviços para melhor atender suas expectativas. Está correto? Está correto. Por quê? Porque as técnicas de marketing podem ser utilizadas para esse fim. Certo? Então, mais uma afirmativa com a palavra pode e também está correta. Questão 83. Em relação à tipologia, as redes bibliotecárias podem ser categorizadas por tipo de governança, tipo de participante, campo de atuação e área temática. Realmente podem estar correto. Mais um. Então, até agora, nós temos 5 afirmativas com a palavra pode, as 5 corretas. 85. O serviço de notificação dos leitores do DAU por meio do aplicativo, que avisa sempre que uma nova edição ou uma edição está publicada, pode ser considerado um serviço de disseminação seletiva da informação. Isso aqui foi anulada, tá? Essa questão foi anulada. Porém, na minha visão, ela também está correta. Mas aí já entra numa questão de debater o que é serviço de informação, o que é DSI, e aí vai ficar para outra aula isso, tá? Então, essa questão foi anulada. Vamos para a próxima questão. Questão 90. Questão 90. No documento da política, pode haver critérios de seleção mais amplos ou mais rígidos para tipos de materiais específicos ou coleções especiais, como, por exemplo, obras raras e memória da instituição. Pode, né? Ele não está dizendo aqui que deve haver critérios de seleção mais amplos, ou que somente podem haver, ou que apenas isso. Não. Está ampliando com a palavra pode. Então, questão 90 também está correta. Mais uma questão com a palavra pode está correta. Questão 94. É uma questão bem longa, né? Considere que na parte final dos textos das leis devam constar as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, as disposições transitórias, a cláusula de vigência, a cláusula de revogação, como, por exemplo, artigo 2044, este pode entrar em vigor onde... Nessa situação, o metadado que poderia
organizar e estruturar essa informação em uma base de dados poderia ser denominado. Nota que tem duas palavras pode na mesma afirmativa. Tá? E nem é exatamente como os outros, né? Pode ser. É apenas porque a palavra pode é uma palavra comum nesse mundo das afirmativas de concurso. Tá? Por isso que numa questão só aparece duas vezes. E sim, esta questão está correta. Tá? A questão 94 também está correta. Vamos ver aqui a próxima palavra pode. 97 aí já é poderes, né? Já não é questão de poder pelo fato de poder, né? Da palavra pode em si, é palavra de poder enquanto um dos poderes da União. Né? E, por fim, a questão 106, né? Pelo critério de uso da unidade de informação, os usuários podem ser divididos entre usuários reais e usuários potenciais, e essa afirmativa aqui está errada. Aí você diz, poxa, Gustavo, mas você não disse que a palavra pode estar correta? Não é em 100% das afirmativas. Tá? É isso que vocês precisam entender. Os sinais que a gente está trabalhando nesse curso são sinais. Ou seja, você observa aquele sinal e você já abre o olho para aquela afirmativa ali, e ela tem grande chance de estar correta, ou se tiver a palavra pode, tem grande chance de estar certa, né? Ou, se tiver outros sinais, de estar incorreta. Porém, você precisa ter o conhecimento, você precisa primeiro julgar o que você tem de conhecimento, para depois, caso realmente você não entenda aquela questão, aí você vai julgar apenas com base nos sinais, tá certo? Mas, olha só, se você simplesmente fechasse o olho e marcasse a palavra pode, tudo correta, você teria acertado 7 questões de 8, tá? Porque a gente viu aí 8 questões, a gente viu aí 8 questões com a palavra pode, e 7 delas estão corretas, certo? Então, esse é o primeiro sinal que a gente aprende aqui, é que a palavra pode está em afirmativas, tá? Vou sair aqui. A palavra pode está em afirmativas corretas, normalmente, na maioria das vezes, tá? Então, eu vou agradecer a quem ainda não é assinante. Tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. É uma aula curta, mas tenho certeza que só você saber que a palavra pode normalmente está em afirmativas corretas já vai te ajudar a acertar mais questões. Né? Se você quiser ver as próximas provas que a gente vai analisar nesta mesma aula, assina, tenho certeza que você também vai gostar. E se você não acredita em mim, faça o teste. Coloque aí as provas SESC, digite a palavra pode e veja que na maioria das provas, na maioria das vezes, a palavra pode vai estar em afirmativas corretas na parte de Bíblia. Tá? Nas outras provas eu não garanto porque eu não analisei friamente, mas acredito que também esteja. De qualquer modo, faça isso na parte de Bíblia e depois me diga o que é que você encontrou. Tá bem? E se você gostou dessa aula, achou bacana, quer aprender mais, quer aprender sobre os outros sinais, assina, e já tem o curso disponível, e agora estou fazendo este trabalho de prova por prova para mostrar, né? Porque as pessoas ficam, Gustavo, isso aí não é assim e tal. E aí eu estou mostrando prova por prova que na maioria das vezes, esses sinais indicam que a questão está errada, e no caso da palavra pode, está certa. Ok? Então, a partir de agora, somente para assinantes. Então, vamos ver aqui a segunda prova de hoje, tá? Que é a prova do TJ do Espírito Santo, certo? É a prova do TJ do Espírito Santo. Aparecendo aqui, deixa eu só ampliar um pouco aqui para ficar melhor dele.
Essa prova não teve tantas questões com a palavra pode, certo? Não teve tantas questões com a palavra pode. Teve somente 3. Tá? Então, a primeira questão com a palavra pode é 63, que diz assim: documento pode ser definido como uma informação registrada que se configura como uma unidade no decorrer de um processamento documentário. Está correto. Pode. Certo? Pode ter a palavra pode aí, e já vem você acertar uma questão. Bom, vamos para outra questão aqui dessa prova do TJ do Espírito Santo. Questão 72. Sistemas que utilizam metadados podem recuperar informações pelas descrições realizadas em seus campos. Podem. Né? Correta também, questão 72. E a outra questão é a questão 78. Na relação semântica entre exames tradicionais, a equivalência de um conceito com outro pode ser representada adequadamente por use usar ou o P usado para. Tá? Então, são essas 3 as questões com a palavra pode que aparecem. Né? As outras já envolvem aquela história de poder administrativo, e aqui já não é nem mais bíblia, né? A parte mais de direito administrativo. Tá? Então, vocês vejam aí que nessa prova do TJ do Espírito Santo, se você fechasse o olho e marcasse onde tem pode, certo, você acertaria 3 de 3. Só que você sabe disso. É interessante, né? Será que é acaso? A gente viu uma prova onde 7 de 8 eram corretas. Agora a gente está vendo uma outra que 3 de 3 estão corretas. Né? Então, será que é um puro acaso ou será que é um padrão? É um padrão, tá? É um padrão. Então, espero que vocês abram o olho para isso, né? Quem já viu meus cursos e está usando isso, está concordando comigo, está entendendo isso, e de vez em quando eu recebo feedback bem legal, tá? Sobre isso. Eu vou fechar o olho e vou simplesmente chutar? Não, isso não é chutar. Tá? Isso é você ter mais um elemento para julgar aquela afirmativa. Então, se você tem um conhecimento teórico forte sobre aquele assunto, e ainda por cima, naquela afirmativa, naquela frase, você ainda capta alguns elementos que podem indicar que a questão está correta ou errada, você vai ter o quê? Você vai ter um julgamento melhor, você vai tomar uma decisão melhor, certo? E para a gente fechar, vamos para mais uma prova, que é a prova da Secretaria de Educação de Pernambuco. É uma prova um pouco mais antiga, de 2022, né? Um pouco mais antiga, mas é de 2022. Eita, eu botei o gabarito. Achar a prova aqui. Bom, vamos criar. A primeira questão dessa prova é a questão 69. Tá? Então, tem lá, referências bibliográficas podem constar em rodapés de páginas de uma obra. Podem, tá tranquilo. Né? É claro que podem, está correto. Então, só ter a palavra pode já torna a questão correta. Tá? E aí, como eu falo, pessoal, não é só ter a palavra pode, mas você vai ler a afirmativa, vai fazer o seu julgamento primeiro com o seu conhecimento e depois, caso a afirmativa traga alguns desses sinais, você vai julgar se aquela afirmativa está correta ou errada com mais segurança. Então, primeira questão que a gente viu aí está correta. A segunda questão que a gente vai ver, que é a questão 79, ela tem um detalhe fundamental. Ela diz o seguinte: o serviço de informação não pode
Quando eu digo que não pode, eu estou fazendo o quê? Estou restringindo, correto? Estou restringindo. Logo, quando eu restringo, tem grande chance de estar errado. E, para quem já assistiu meu curso, a palavra não, toda palavra negativa, ela tem grande chance de estar em afirmativas erradas. Certo? E olha que interessante, nessa afirmativa específica, ela tem duas palavras não. Não aqui e não aqui. Ou seja, aumenta a chance dessa afirmativa estar errada, como realmente está. E nota que eu nem li a questão. Certo? Eu nem li a questão, nem julguei na parte teórica, digamos assim. Tá? Então, uma questão que diz: o serviço de informação não pode ser classificado como satisfatório quando ele não consegue fornecer a informação demandada pelo usuário, ainda que providencie recursos para que o usuário obtenha o que deseja. Tá? Está errada, certo? Então, ela tem a palavra pode, tem, mas a palavra pode veio acompanhada com um não. E aí, se tem a palavra pode, está correto, se tem a palavra não pode, tem mais chance de estar errado, certo? Então, nota aí que só você sabendo disso, você já acertou a primeira e já acertou essa também. Porque você sabe que o pode estar correto e o não pode estar errado. Claro, repetindo, não é 100% das vezes, pessoal. Questão 80. Um conjunto de bibliotecas que se reúnem em torno de um tema e que apresentem o mesmo foco institucional pode ser estabelecido em rede, mesmo que seus sistemas de informação não tenham passado pela automação. Tá? Correto. Por quê? Porque pode. Certo? Porque pode. Tá? Aí, Gustavo, mas tem a palavra não aqui também. Tem, mas aqui não é o principal da afirmativa, tá? Isso lá no curso a gente conversa melhor sobre isso. Certo? Mas a palavra não, ela é sempre importante também, um importante sinal também, tá? Mas aqui o sinal mais importante é o pode mesmo. Então, mais uma afirmativa com pode, mais uma afirmativa correta. Questão 84. Conforme a quarta lei da biblioteconomia, o serviço de referência pode ser enquadrado em duas categorias distintas: serviço de referência rápida ou serviço de referência autolimitante. Essa questão aqui está errada. Tá? E aqui, realmente, se você julgasse somente pela palavra pode, você iria errar. Porque não tem outros elementos aqui, textuais, né, que a gente considere um sinal para que essa afirmativa esteja errada. Tá? Só tem a palavra pode. Tá? Então, é claro que, de vez em quando, a gente vai encontrar algumas afirmativas que não correspondem 100% com o que a gente está dizendo. Tá? Então, questão 84 está errada por conta disso. Questão 86, por sua vez, está correta. As questões abertas do serviço de referência podem ser reclassificadas como consulta de pesquisa, caso seja identificado que ainda não existem registros conhecimentos suficientes para responder à demanda de informação do usuário. Tá? Então, 86 tem a palavra pode e está correta. Tá? Questão 94. Um metabuscador é um provedor de serviço, certo? Aí, podendo ou não ser provedor de dados. Aí, o erro está aqui nessa palavra não, tá? Porque não tem essa de ou pode ou não pode, né? De poder ou não poder. Ou pode ou não pode. Né? Então, esse não, ele está refletindo no pode, tá? Que é parecido com aquela outra questão. Tá? Nota que a língua, ela é limitada, né? A linguagem, ela é limitada também. Então, no lugar de colocar esse não de outra forma, a pessoa que fez, para fazer um texto diferente, colocou assim, podendo ou não ser um provedor de dados. Tá? O que está errado. Então, essa questão 94 está errada, porém, por conta de ter outro sinal forte aqui, a gente conseguiria identificar que ela está errada, certo? Na aula sobre afirmativas negativas,
A gente vai falar melhor sobre isso. Tá? E, por fim, questão 111. Os softwares para bibliotecas podem ser classificados em softwares proprietários e livres. Podem. Tá? Então, veja aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 afirmativas dessa prova que tem a palavra pode, 6 a gente acertaria somente sabendo que pode estar em afirmativas corretas. Tá? E quando tem não pode, está em afirmativas erradas. Somente a questão 84, que é uma questão realmente onde o pode está numa afirmativa errada, né? Está indicando que está numa afirmativa errada, e aí a gente teria que ter conhecimento suficiente para identificar isso. Certo? Então, nota como é interessante a gente trabalhar com esses sinais. Tá? Nota como é interessante trabalhar com esses sinais. Foram 3 provas que a gente viu aqui. A primeira foram 8 questões com a palavra pode, 7 corretas. Na segunda prova foram 3 questões, as 3 corretas. E na outra prova foram 2, 3, 7 questões, e dessas 7, 6 estavam dentro do que a gente viu para a palavra pode, né? As que estavam erradas por conta da palavra não. Certo? Então, nota aí como é interessante isso. Comece a colocar em prática, comece a estudar, responder questões, colocando esse conhecimento em prática, para que você fique atento, né? Para que o seu cérebro, quando identificar esses sinais, já fique 100% atento e você consiga fazer um julgamento melhor das afirmativas. Porque essas provas, especialmente as provas Sebrasco, não são perguntas, são julgamento de afirmativas. Beleza? Espero que esteja gostando. Obrigado por assinar a nossa comunidade e aguarde as próximas aulas. Valeu!